Bem, pessoal, vou demonstrar aqui através desse vídeo tutorial a utilização do software Halftone. O software tem como objetivo converter uma imagem em meio tom, ou halftone, com a saída final em um arquivo G-code, que poderá ser utilizado em uma fresadora ou router CNC. Bem, a primeira coisa a fazer, abrir a imagem. Vamos definir aqui a imagem desse cachorro para o exemplo. Uma vez definida a imagem, o software apresenta as propriedades da imagem: nome, tamanho original e tamanho para o qual a imagem foi ajustada. Para este tipo de trabalho, a resolução da imagem não é mandatória, visto que qualquer imagem com altura ou largura superior a 600 pixels será ajustado para esta nova dimensão. A primeira coisa a fazer agora é definir a área de trabalho, que é a área onde efetivamente será gravada a imagem pela fresadora ou router. Vou exemplificar aqui com 600 mm de largura por 700 mm de altura. Observe que a proporção da área de trabalho não é a mesma da imagem original. Desta maneira, clicando em definir área, o software nos apresenta um retângulo pontilhado aqui que servirá para que a gente escolha na imagem, dentro da imagem, qual área nós queremos para o trabalho. Vou definir esse ponto aqui, vou teclar em ajustar. Feito isso, o software nos pergunta se desejamos confirmar, visto que a imagem será redimensionada. Vou dizer que sim. Neste momento, o software nos apresenta a área de tratamento. Na área de tratamento, nós temos três novas abas: Imagem, Rastreamento e G-Code. Na aba Imagem, nós podemos alterar propriedades da imagem como contraste, brilho e gama, de maneira que nós podemos ajustar a imagem para um melhor resultado final. A qualquer momento, nós podemos restaurar a imagem original para um novo ajuste. Nesta aba também nós temos a possibilidade de binarizar a imagem, que é a conversão da imagem em apenas duas cores, preto e branco, o que não é o objetivo desse nosso teste agora. Nós também temos a possibilidade de utilizar a imagem em negativo, de maneira que o resultado final do trabalho poderá ser utilizado numa fresadora para gravação em materiais onde a superfície a ser gravada é mais escura do que a área que será visível após a ação da fresa. Bem, vamos restaurar que este também não é o nosso objetivo para o teste de agora. Vamos para a área de rastreamento. Nesta área nós iremos configurar os dados necessários de rastreamento e que irão redundar no trabalho final. Aqui nós temos a área de final que nós configuramos inicialmente, lá atrás. Nós temos a possibilidade de configurar uma borda, que seria uma área em volta da imagem que não seria considerada no rastreamento. Nós temos a configuração da ferramenta que será utilizada para este trabalho, lembrando que a ferramenta para este trabalho sempre será do tipo VBIT. Nós temos também a área de configuração dos parâmetros de rastreamento. Na configuração da ferramenta, nós temos o diâmetro da ferramenta que será utilizado, a altura de corte desta ferramenta e essa propriedade D, que é para aquelas fresas onde a ponta não é afiada e sim tem um pequeno chanfro. Na área de rastreamento, nós temos as propriedades validar pelo ponto mais escuro, que define o rastreamento da imagem pelo ponto mais escuro contido na imagem. Se nós tirarmos essa propriedade, a imagem será rastreada considerando a totalidade da escala de cinza, que vai de 0 a 255. Nós temos também aqui a propriedade de controle de tons, isto é, o valor definido nessa propriedade irá definir quantos tons de cinza nós teremos no nosso rastreamento. Como vou demonstrar agora, vou exemplificar com um número de 3 tons. Processando. A imagem vai nos mostrar aqui 3 cores distintas, uma mais clara, uma um pouco mais escura e uma mais escura ainda. Se a gente der um duplo clique, a gente vai trazer a imagem em um zoom. E aqui nós podemos ver que na verdade nós temos 3 diâmetros de pontos, que na verdade representam o quanto a ferramenta irá entrar no material gravado. Um ponto mais fino, aí a ferramenta entra um pouco. Aqui a ferramenta penetrará um pouco mais e aqui na sua totalidade de 3 milímetros. Vou restaurar a imagem e fazer um novo teste. Se eu aumentar aqui o número de tons, nós teremos então mais cores nessa imagem. Como pode ser visto aqui agora, nós temos pontos pequenininhos, pontos médios e por aí vai, obedecendo sempre essa escala.
A gente pode observar aqui que a imagem está pouco detalhada. Por quê? A imagem original tem pontos muito claros. Então eu vou dar uma pequena escurecida na imagem aqui para poder melhorar o resultado do trabalho no rastreamento. Vou processar aqui agora. Ganhamos mais informação, mas mesmo assim não foi o suficiente. Vou escurecer a imagem um pouquinho mais. Novo rastreamento. Bem, ganhamos mais imagem aqui, com algumas áreas ainda não preenchidas. Isso é visto em pontos mais claros na imagem. Se eu escurecer demais aqui, a imagem fica desconfigurada. Então não é por aqui que nós vamos trabalhar. Eu vou trazer num tom mais ou menos aqui. Vou fazer um rastreamento e vou começar a alterar outras propriedades. Nós temos aqui o controle de tons, onde eu defino o número de tons que eu quero rastrear. Se eu soltar esse check aqui e mandar rastrear, o software vai fazer o quê? Ele vai usar agora toda a escala de som de tom contidas na imagem. Pode ver que agora nós temos mais detalhes rastreados e uma gama de diferentes de tons maior do que é configurado aqui. Porque agora o software está usando exatamente todos os tons de cinza contidos na imagem. Nós temos aqui uma propriedade que é o espaçamento entre os pontos da imagem. Antes disso, só para demonstrar uma outra característica, eu usei uma ferramenta de 3 mm aqui e obtive nesse rastreamento 16.000 pontos. Se eu usar uma ferramenta de 6 mm aqui e mandar processar, os pontos serão maiores, a imagem a princípio parece menos detalhada. É lógico que como o objetivo do efeito do halftone é uma ilusão de ótica, dando a sensação de uma escala de cinza. Se você se afastar do monitor, você conseguirá ver essa imagem nítida como viu originalmente aqui. É lógico, salvo a resolução que nós estamos utilizando. Com esta ferramenta de 6 mm, nós temos aqui 6.200 pontos. Quer dizer, muito menos ponto. É lógico, menos resolução, menos ponto. O que isso interfere? Quanto mais pontos eu tiver no meu trabalho, mais tempo eu vou ter de operação de máquina. Então, na definição do resultado final, eu tenho que aliar a resolução ao tempo efetivo de máquina. E é lógico que essa variação poderá e deverá ser cobrada distintamente por trabalho executado. Bem, vou permanecer aqui com 6 mm só para evidenciar algumas outras características. Então aqui o espaçamento entre os pontos. Eu vou dar um duplo clique aqui, a gente vai dar um zoom nessa imagem. Eu tenho aqui o espaçamento entre um ponto e outro em 35% do diâmetro da ferramenta. Quer dizer, eu posso alterar essa propriedade, quer dizer, eu posso aproximar mais esses pontos ou afastar esses pontos, tomando como referência o diâmetro máximo da ferramenta. Vou diminuir esse diâmetro aqui para 15%. Mandar processar. Perceba que agora os pontos estão mais próximos. Se eu der um zoom out aqui, eu vou ter a imagem um pouco mais visível, visto que eu aproximei os pontos no rastreamento. Nós estamos utilizando aqui nesse rastreamento o rastreamento linear, isto é, os pontos estão rastreados coerentemente entre x e y. Nós temos uma outra função no software que é o rastreamento em meio dot, que consiste em quê? Desalinhar uma linha da outra em meio ponto. Vou selecionar aqui e processar para a gente ver esse resultado. Veja, agora os pontos não estão mais alinhados linearmente em x e y, eles estão defasados um do outro em meio ponto. Nessa propriedade, ativando essa propriedade de meio ponto, eu posso ajustar o espaçamento entre uma linha e outra, visto que agora, como os pontos não estão alinhados, tem uma boa área aqui que eu posso aproximar. Por exemplo, aproximar em 15%. Também utilizando como referência o diâmetro da ferramenta. Veja lá, a imagem agora, os pontos estão mais encaixados. Eu posso aproximar um pouco mais. Veja, agora é importante observar aqui também, cada vez que eu faço uma aproximação dessa, ou seja, na aproximação total ou na de meio dot, eu estou aproximando mais os pontos, por consequência, eu também estou rastreando mais pontos. Se eu tirar o meio dot aqui,
nós teremos na imagem 8.600 pontos. Com o meio DOT ativo e uma aproximação de 20%, nós temos o quê? 10.400 pontos. Quanto mais pontos na imagem, mais tempo de processamento. Vou recuperar a imagem aqui. Por consequente, a gente tem um trabalho mais realista com mais pontos. Se eu voltar aqui para meio DOT, só para a gente verificar, a imagem perdeu um pouquinho do seu detalhamento. Se eu aumentar o espaçamento aqui também, da mesma forma. Mas a relação sempre ligada diretamente ao número de pontos da imagem. Bem, considerando que este aqui é o trabalho final que a gente gostaria de ter, eu tenho uma possibilidade ainda aqui de escurecer a imagem. Mas esse escurecimento não interfere no rastreamento. Ele vai utilizar os pontos já encontrados e vai variar a profundidade do furo em até uma escala da imagem. De maneira que eu vou escurecer a imagem, como podemos ver aqui agora, porém o número de pontos não é alterado. Isso se vale para imagens muito claras, onde por mais que você altere as propriedades de brilho e contraste, no resultado final do rastreamento você não alcança uma nitidez muito grande da imagem. Então partimos para esta propriedade. Vou retornar aqui. E considerando que esse é o objetivo que a gente gostaria de ter para a imagem, ou em pontos alinhados, ou em meio DOT, eu vou deixar em 0 aqui para manter o mesmo número de pontos. Eu posso escolher qual é o formato que eu quero. Com o meio DOT não existe um efeito que é causado por esse tipo de trabalho que dá um embaralhamento na vista. Ele fica mais confortável de se olhar para o trabalho. Mas cada um vai escolher a forma que mais lhe agrada. Por exemplo, aqui eu vou deixar com eles desalinhados. Feito isso, nós temos aqui nesta tela de rastreamento a possibilidade de salvar esta imagem que nós estamos vendo aqui para que nós possamos enviar ao nosso cliente para aprovação. Não vamos cometer o erro de gerar o trabalho, produzir sem aprovação do cliente, porque o cliente lá na ponta ele pode falar, olha, eu não gostei do trabalho. Então nós podemos gerar diversas configurações de rastreamento e encaminhar para o cliente. Ele define o que mais lhe agrada e aí sim nós partimos para a geração do G-Code e posterior utilização na fresadora. Para a geração do G-Code nós temos algumas propriedades a configurar. A velocidade vertical, que é a velocidade que a ferramenta vai entrar no material. Podemos configurar aqui, por exemplo, para 1000 milímetros por minuto, que é a unidade utilizada aqui. A altura de segurança, que é a altura que a ferramenta vai subir do material para deslocar de um ponto para o outro. A altura de início e fim da ferramenta, que é quando você iniciar o código, ele vai subir a ferramenta para poder iniciar o deslocamento inicial. Aqui nós podemos considerar na definição da profundidade que a ferramenta vai penetrar no material, considerando a superfície inicial do material. Por exemplo, você vai usar um material que a superfície tem, por exemplo, meio milímetro de espessura. Você define aqui meio milímetro de espessura e todo o rastreamento que foi feito aqui vai ser considerado a partir deste meio milímetro. Nós temos aqui o deslocamento da ferramenta de um ponto para o outro em G00 ou selecionando uma velocidade em G01. Pode-se configurar um setup inicial de G-Code para inicialização da máquina, como ligar aspirador, ligar soprador de ar, bem, o que for necessário para a sua operação. Salvando esse bloco aqui, sempre que você utilizar o software, ele já vai trazer configurado. Da mesma forma para finalizar o trabalho. Uma vez configurado o G-Code, clicamos em gerar, o software irá gerar para a gente aqui o código necessário para a gravação desse trabalho na sua área de trabalho. Salva seu G-Code e finalizamos o trabalho do software. Qualquer dúvida, estou à disposição. É isso aí. Valeu, obrigado e até a próxima.